No vídeo de hoje nós vamos desenvolver o algoritmo A*. Nos vídeos anteriores nós desenvolvemos os algoritmos DFS e BFS e mostramos que os algoritmos eram diferentes apenas na escolha da estrutura de dados para armazenar as células a serem exploradas em um labirinto. De forma similar, nós vamos desenvolver o algoritmo A* com poucas alterações dos algoritmos anteriores. A função A* é similar a DFS e BFS nos primeiros três argumentos. O primeiro argumento, initial, recebe a posição inicial do labirinto. O segundo argumento, goTest, é uma função que indica se a posição dada é a posição de chegada do labirinto. O terceiro argumento, successors, é uma função que, dada uma posição, retorna uma lista de posições vizinhas a serem exploradas. O quarto argumento, heuristic, é a novidade. Nós podemos escrever a função heuristic com o valor intuitivo sobre qual a melhor célula a ser explorada em seguida. No nosso exemplo, o labirinto é um grid, então podemos usar a função Manhattan Distance. Nós calculamos a distância de um ponto de interesse no grid até o ponto de chegada. O nome Manhattan vem da ilha em Nova York, onde os quarteirões são alinhados em um grid. Bem, nós podemos usar então a função Manhattan Distance como uma função heuristic, e além disso nós vamos simplificar a implementação e assumir que existe uma segunda função de custo. Nossa função vai adicionar 1 a cada movimento entre células. A soma das duas funções cost function e heuristic nos diz qual a célula de menor custo para ser explorada em seguida. Esses dois valores são representados na classe Node. Nós podemos então comparar duas instâncias da classe Node. Nós estendemos a classe Node com a interface Comparable, que requer o método compareTo, e aqui nós fazemos a soma dos valores custo e heuristic. De volta ao algoritmo A*, nós utilizamos a estrutura de dados Priority Queue. Uma vez que a classe Node estende a interface Comparable, nós podemos explorar o labirinto retirando a célula com menor custo a cada iteração. Nós adicionamos um node utilizando a função Offer e retiramos o node com menor custo utilizando a função Poll. Uma outra mudança é que utilizamos um map para armazenar as células que já foram exploradas. Dependendo da implementação das funções de custo e heuristic, o algoritmo pode explorar as células mais de uma vez. O loop do algoritmo é similar a DFS e BFS. Nós checamos se a célula é o ponto de chegada. Caso contrário, nós consultamos a função successors. Para cada célula vizinha, se a célula ainda não foi explorada, ou se o novo custo para explorar a célula é menor do que a anterior, nós adicionamos a célula vizinha à Priority Queue. Assim como os algoritmos anteriores, o loop procede até encontrar o ponto de chegada do labirinto. Se o ponto de chegada não for encontrado, a função retorna o valor null. Assim como o DFS e BFS, nós podemos visualizar a busca através da animação no terminal utilizando ncurses. Os três algoritmos que exploramos nessa série de vídeos podem ser categorizados pela estrutura de dados que é peculiar a cada algoritmo. DFS utiliza uma stack, BFS utiliza uma queue e A* uma priority queue. No labirinto gerado, é interessante notar como A* é um algoritmo mais eficiente. Se nós olharmos o tamanho dos arquivos gerados, DFS é um arquivo de 2.1 MB, BFS ocupa um quarto do espaço com 538 KB e A* apenas 157 KB. Eu poderia ter desenvolvido uma forma mais eficiente para armazenar a busca, mas ainda assim o tamanho dos arquivos é um proxy para nos mostrar que nesse labirinto o DFS foi o menos eficiente e que A* foi 10 vezes mais eficiente do que DFS. Bem, por hoje é isso e até a próxima.